Irmãos, mais uma vez, boa noite a todos os presentes. Muita alegria e satisfação, né? Estamos aqui mais uma vez reunidos para poder estarmos refletindo um pouco, mesmo que de forma cantada, agora também a respeito de refletindo na palavra de Deus, sobre as verdades, né, pelo qual Deus ele tem revelado para nós. Como nós também já comentamos, né, já foi feita a introdução e a apresentação, né, este mês geralmente retiramos para poder refletir um pouco sobre a família, né? No mês de maio nós estamos tirando, né, todos os domingos para poder estarmos refletindo um pouco a respeito sobre as questões familiares. E hoje de manhã tivemos um excelente estudo, né, do nosso irmão Vitório, abordando a respeito da importância da família para Deus. E a gente vai continuar também falando sobre essa importância da família para Deus, dando destaque, né, sobre algumas orientações que Paulo ele dá, né, sobre os elementos da família. Mas antes a gente gostaria de, antes de entrarmos a respeito dessas orientações, né, que nos foi passado ali no texto base, em Efésios, gostaria de refletirmos um pouco sobre a questão da nossa vida como um todo para Deus. Antes de adentrarmos a respeito da questão da família, gostaria de refletir um pouco sobre a nossa vida mesmo para Deus. A gente já cantou e refletimos um pouco sobre isso. Quando a gente olha para a figura da pessoa de Cristo Jesus, ela é uma figura que é bastante respeitada, principalmente pela forma como que ele viveu aqui nessa terra. Então Cristo ele deixou um legado de um modo novo de viver. Eu acho que a principal questão, quando nós olhamos para Cristo, ali nós existíamos aquelas pessoas que ficavam preocupadas e atentas, né, com as questões litúrgicas, com as questões religiosas, mas ali Cristo ele vem trazendo não somente o nosso acesso, né, quando nós falamos no aspecto espiritual, o nosso acesso a Deus, refazendo este acesso até Deus, mas ele também vem trazendo um novo modo de viver. Eu acho isso muito interessante, porque ele chega mesmo para aquela sociedade ali no passado, né, ele chega ali falando, fala assim, olha, vocês vivem dessa forma, porém eu vos digo diferente. Vocês estão aqui falando olho por olho, dente por dente, mas eu estou aqui dizendo, eu quero que vocês amem aqueles que te perseguem. Orem pelos seus próprios inimigos. Então ele vem trazendo uma forma nova de viver aqui nessa terra. É um legado pelo qual ele veio, deixou, né? E ele vem trazendo isso para nós. E a gente observa que em todo momento nós vemos que o foco de Cristo ele é bem voltado para as relações pessoais. Não vemos eles muito preocupados a respeito com as questões ali, principalmente falando ali aqueles embates que eles tinham com os religiosos judaicos ali daquela época, mas ele tinha uma preocupação muito maior voltada para as pessoas do que por questões de cerimoniais, por questões de credos, por questões de liturgias, mas o foco dele maior era como que nós precisamos aprender a conviver em comunidade. É interessante porque desde ontem, né, quando nós estávamos refletindo sobre, nos vídeos, ontem, né, foi tocado a respeito deste ponto, sobre a questão de viver em comunidade, como que para Deus isso é importante. Tanto que quando ele institui a família lá em Gênesis, ele não simplesmente trata como somente a criação do ser humano como algo bom, mas somente após que ele tem a instituição da família, né, ali do homem e da mulher, e simplesmente ele fala assim, agora está tudo muito bom, no final de todas as coisas. E a gente comentou até um pouco sobre isso, né, porque Deus é um ser em comunidade, é o Deus triuno, é um Deus que ele já vive em comunidade. Eu acho interessante, né, uma frase aqui de McCall, que ele coloca que nossos primeiros passos em Cristo devem ser caracterizados pela atitude de imitá-lo. Os nossos primeiros passos em Cristo devem ser caracterizados pela nossa atitude em imitá-lo. E é por isso que quando nós olhamos a todo momento, em um determinado ponto ali da história, só utilizando como um dos exemplos, quando Cristo ele lava os pés dos discípulos, ele simplesmente fala
vou somente citar, falar rapidamente, em João 13,15, né, que ele fala assim, ó, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então o Senhor Jesus Cristo, ele chegou ali, começou a se abaixar e lavar os pés dos seus discípulos, e ele simplesmente, quando os discípulos falaram assim, não, mas você é o mestre, calma lá, não lava os meus pés, não precisa lavar meus pés. Isso que naquela época era executado somente pelos serviçais da casa. Aí o Senhor Jesus Cristo, né, até repreende Pedro ali naquele momento, assim, ó, se você não deixar eu fazer isso, você não terá parte comigo. Mas logo no final ele fala assim, veio o que eu fiz, mesmo eu sendo mestre de vocês, eu estou aqui lavando os vossos pés, e no final ele fala, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. É interessante também que a própria carta aos Efésios, né, que nós estaremos lendo ela mais para frente, mas no capítulo 2, versículo 10, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então é interessante a gente pensar de que a nossa vida para Deus, ela precisa ser uma vida na qual ela está espelhada em Cristo. Por isso que nós sempre abordamos bastante sobre isso, de olharmos para Cristo como o autor e o consumador da nossa fé, mas também olharmos para Cristo como aquele que é o nosso modelo e exemplo de vida. Modelo e exemplo de vida. E isso vai para além somente das questões familiares. Isso vai para as nossas questões profissionais, isso vai para as nossas questões pessoais, isso vai para as nossas questões em comunidade mesmo, isso vai para além somente das questões familiares, até mesmo para além das quatro paredes da igreja. Isto vai para além. A nossa forma de viver precisa estar constantemente sendo preparada para aprender com Cristo. E o mais interessante é que a palavra de Deus, ela nos chama, ela nos convida para podermos aprender a ser como Cristo. E eu gostaria agora de estarmos lendo também em Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 8, para a gente poder só fazer um breve comentário a respeito disso. Que diz o seguinte: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação e amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora ele sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que Paulo ele nos ensina aqui a respeito deste ponto aqui, nos primeiros 4 versículos? Ele vem colocando que por estarmos em Cristo, então nós, versículo 1, né? Então nós temos algum encorajamento de amor, comunhão, alguma motivação dentro de nós. E aqui ele fala para nós aprendermos a ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Ensinando a olhar para Cristo tendo esse mesmo modo de pensar. E é interessante porque isso precisa ser algo que nós devemos aprender a conviver em comunhão, em comunidade. É um para com o outro, é um para com o outro se ajudando, é um para com o outro se apoiando, é um para com o outro servindo. Às vezes nós achamos isso muito ruim, né? Quando nós falamos sempre o servir um ao outro. Nós queremos estar exatamente no lado contrário. Nós queremos estar exatamente no lado oposto. Eu quero que os outros me sirvam. Eu quero que todo mundo à minha volta esteja pronto para poder me atender, a servir a todos os meus caprichos e a todas as minhas vontades.
mas dificilmente nós temos a sensação de que, opa, eu preciso também servir ao meu irmão, eu preciso também apoiar naquilo que ele precisa, eu preciso estar pronto e disposto a servir. E aqui Paulo, ele se utiliza de um conceito muito profundo, né, que dentro dos estudos, né, o pessoal chama da kenosis, né, que é o termo que foi utilizado para esvaziou-se, a kenosis de Cristo, pelo qual, quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, às vezes olhamos somente como um homem simples, mas esquecemos de que Cristo, assim como lá no João capítulo 1 fala, que Cristo, ele é Deus. Ele é homem, 100% homem, mas ele é também 100% Deus. Se a gente olha para toda essa criação, se a gente olha para todo esse universo, foi porque ele também criou. Desde lá do início, ele também criou. Que Cristo também é Deus. E é por isso que Paulo ele se utiliza desse maior exemplo que nós podemos ter de alguém que se dispôs a servir uns aos outros. Aquele que mesmo sendo Deus, já a partir do versículo 6, né, falando sobre isso, o qual tendo plenamente a natureza de Deus, na versão da King James, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, versículo 7, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo uma forma de servo. Às vezes a gente para pouco para refletir sobre isso. Aquele que é Deus, o dono de todas as coisas, o dono que criou todas as coisas, aquele que em Colossenses Paulo fala que foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude de todas as coisas, porque nele todas as coisas subsistem. Paulo cita lá também Colossenses. E o apóstolo João, ele descreve no começo da sua carta, falando que aquele que era o verbo, era a palavra, aquele que o verbo, ele também era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo também estava com Deus. E o verbo então se fez carne e habitou entre nós. A respeito deste homem, deste ser, dono de todas as coisas, ainda assim, por amor às criaturas dele, tão pequenas diante dele, esvazia-se de si mesmo, desta glória, para poder assumir uma forma de servo. É o principal exemplo que nós temos. E é por isso que Cristo, quando ele estava lavando os pés dos discípulos, ele fala: este é o exemplo que eu vos dei, para que, assim como eu fiz, façais vós também. É interessante como parece ser estranho isso, né? A gente entender isso, porque é algo que às vezes a nossa concepção humana ela não aceita, exatamente porque vai de encontro ao nosso próprio orgulho, à nossa própria vontade, ou às vezes, muitas das vezes, ao nosso próprio querer, ao nosso próprio egoísmo, porque essa é o foco hoje, né? Meio que cada um por si. É cada um por si, cada um se preocupa com suas próprias coisas, eu para lá, você para cá, e pronto, cada um se vira do jeito que pode. E quando a gente olha para a palavra de Deus, ela mostra o contrário. Opa, peraí, não é cada um por si. É claro, você tem as suas coisas, mas nós precisamos estar prontos para servirmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros. E isso nos mostra de que em todas as coisas, quando nós aprendemos a agir como Cristo, nós vamos então glorificando a Deus, porque esta é a vontade dele para conosco. A gente leu isso aqui agora há pouco em Efésios 2, nós somos criaturas dele, realizadas em Cristo Jesus, para que nós vivêssemos essas boas obras. Foi para isso. E assim como a palavra de Deus também diz, em tudo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. E a gente observa que Cristo, ele tinha este desejo, de tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Tanto que em um momento ele chega e fala: olha, a minha comida e a minha bebida é fazer o quê? A vontade do Pai. É fazer a vontade do Pai. O exemplo de Cristo ele difere bastante do mundo, Piper ele apresenta uma ideia muito interessante, que Cristo ele possui características que elas parecem paradoxais.
para a nossa concepção humana. Ele demonstra admirável poder e amor, pois mesmo sendo grande divinamente, ele se manteve sob a autoridade de Deus. Mesmo ele sendo grande, divino, ele ainda se manteve debaixo da autoridade de Deus. Mesmo que suas atitudes merecessem toda a sublimidade de bondade, ele soube ser também submisso ao enfrentar o mal. Ainda que mantivesse uma justiça ao extremo, mesmo que Cristo fosse uma justiça, a própria justiça, ele nos assombrou com a sua misericórdia. Sabendo-se que é como Deus, ele manteve-se com imenso respeito diante dele. Com sua sabedoria, enredou os soberbos escribas. No entanto, com as crianças, foi o mais humilde dos homens. Então, se a gente para analisar a respeito da grandeza que Cristo é e da forma simples e humilde que ele viveu aqui nessa terra, parece um paradoxo muito grande. Isso, meus amigos, é aquilo que nós olhamos e entendemos como a vontade de Deus para nós. É olhar para Cristo e falar que eu preciso aprender com Ele. Eu preciso aprender com esse cara. Eu preciso olhar cada vez mais e aprender desta pessoa tão sublime, tão maravilhosa, e olhar para mim mesmo e falar que eu preciso ir me moldando cada vez mais para parecer com Cristo. Esse é o significado da palavra cristão, o significado original, desde lá do grego. Cristão significa que são os pequenos cristos aqui nessa terra. Então, quando nós entendemos de que a nossa vida, como um todo, como um geral, para Deus, precisa refletir a imagem de Cristo, seja no nosso trabalho, seja em casa, seja na rua, seja em qualquer outro lugar, nós também vamos então pegar este mesmo conceito e trazer para dentro da família. Porque quando nós falamos a respeito de eu refletir a imagem de Cristo, não tem como eu refletir a imagem de Cristo sozinho. Eu viver isolado numa ilha, pronto, ali eu estou refletindo a imagem de Cristo. É claro, é fácil, né? Não vai ter ninguém para poder aprender a exercer o amor, não vai ter ninguém para poder aprender a exercer o perdão, não vai ter ninguém para poder exercer o apoio, a exortação, o serviço, não vai ter ninguém para isso. Então é fácil eu estar lá isolado, sozinho, vivendo sem ninguém ao meu redor. Para nós aprendermos a exercer aquilo que Cristo também foi, nós precisamos conviver em comunidade. Isso também vai se refletir dentro da família. Quando nós entendemos isso, quando nós olhamos para isso, entendemos isso, a gente vai procurando cada vez mais fortalecer os laços familiares. Então, nós comentamos um pouco agora sobre a nossa vida para com Deus. E agora então, pegando essa mesma conclusão que nós vimos, foi somente um resumão, foi meio corrido, porque é bastante coisa. Se a gente parar para poder analisar isso mais a fundo, poderíamos trazer inúmeras outras passagens e outros textos. Mas é pegar esta ideia da nossa vida pessoal, individual, de cada um para com Deus, e nós vamos transportar essa mesma ideia para a família, para Deus. A importância da família para Deus. Como já comentei brevemente no passado, agora há pouco, a família, ela é a coroa da criação. A gente vai lá no passado, vê a criação, fez a terra, fez o mar, fez os céus, o sol, a lua, os animais, tudo mais, e era tudo bom. Eis que ele viu que era tudo bom. No final das contas, quando ele cria o homem e a mulher, é interessante que ele não deixa fora, então a família. Ele não simplesmente falou assim, quando cria o homem, eis que era tudo muito bom, não. Ou quando criou sua mulher, eis que era tudo muito bom, não. Mas quando criou o homem e a mulher, então Deus ele para e contempla a criação. E ali é o primeiro momento que nós vemos falando que eis que era tudo muito bom. Ali foi o momento que assim, pronto, está completo.
eis que é tudo muito bom. Então, família a gente pode entender como uma coroa da criação. E é o primeiro local aonde nós aprendemos a exercitar o que Cristo nos ensina. Aquilo que nós acabamos de falar, de olhar para Cristo, olhar para a forma como que Cristo viveu aqui nessa terra e aprendemos a exercitar aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos deixou de exemplo para viver. A família é a nossa primeira escola para aprendermos a exercitar o que Cristo nos ensina. Um texto, uma citação aqui de Josué Gonçalves, né? A família é um espaço onde aprendemos a amar e sermos amados, a abraçar e sermos abraçados, a abençoar e sermos abençoados, a consolar e sermos consolados, a levantar e sermos levantados. É neste local, neste ambiente, onde nós temos a oportunidade, a primeira oportunidade de exercermos aquilo que Cristo ele tem para nos ensinar. Então nós precisamos olhar para Cristo e aprender com Ele. Pedro, no final de uma das suas cartas, ele finaliza assim, né? Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, quando nós entendemos a respeito deste reflexo, as minhas atitudes dentro do meu ambiente familiar é somente um reflexo daquilo que eu aprendo com nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos então adentrando para o nosso texto, que se encontra em Efésios, capítulo 2, os versículos 22 ao versículo em diante. Versículo 22 em diante. Efésios capítulo 5. O outro ali me passou errado ali. Me confundiu. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Ele começa colocando aqui a respeito sobre algumas observações. E que às vezes o grande problema é que nós não aprendemos a olhar com os olhos de Cristo. Nós olhamos simplesmente com o meu próprio olhar carnal para essas coisas. Então vamos dividir em 4 partes, em 4 pedaços. Primeiro ele faz uma observação a respeito das esposas, das mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Porque, versículo 23, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam tudo sujeitas a seus próprios maridos. Essa orientação, às vezes, de submissão, as pessoas ela entendem de uma forma completamente equivocada. É interessante destacar que não significa, em momento algum, a palavra de Deus, ela trata como algo de inferioridade, nem de obediência cega. É interessante porque as pessoas, como eu falei, as pessoas elas confundem isso muito. Na palavra de Deus, fala sobre obediência entre os filhos e servos. Nos próprios versículos para frente coloca lá: filhos, vocês precisam ser obedientes aos seus pais, porque isso é justo. Vós servos precisam obedecer aos seus senhores. Mas quando ele se trata a respeito das esposas, não fala sobre obediência. E aí que entra a questão do olhar humano, do meu olhar humano, do meu ego inflado, querer se inflar e por aí vai distorcer aquilo que a palavra de Deus ela tem para poder nos ensinar. No vídeo que a gente viu, eu acho que o pastor Iago Martins ele destacou sobre isso, sobre essa diferença. Então, desde o processo da criação, a gente observa de que lá na criação não foi feito para poder ser subjugada, mas sim uma companheira, uma auxiliadora, alguém que vai auxiliar, alguém que vai juntos, trabalhando juntos na mesma missão. Então, a ideia é estar sob a mesma missão, uma auxiliadora, uma idônea, uma completa, e completa a situação, um apoio. E é importante a gente destacar que essa submissão é diferente, principalmente no Senhor. O homem não pode assumir o lugar de Deus. Esse que é o problema, É por isso que muita gente tem se utilizado de, como a gente fala, textos fora de contexto virando pretexto.
né? Se utilizando de textos e muita gente querendo trazer para consigo o seu próprio orgulho de querer ser o bambambam, de querer mandar e desmandar da forma como bem entender e simplesmente se colocar no lugar de Deus. Porque a ideia, como fala ali, né, sejam também submissas como ao Senhor. Cristo é o nosso foco principal. Deus, ele ainda é aquele pelo qual nós estamos completamente debaixo da sua orientação. É interessante entender que quando nós falamos sobre essa questão da submissão, é algo que a palavra de Deus também nos ensina a fazermos uns para com os outros. O versículo que nós lemos ali em Filipenses 1, em Filipenses 2, que a gente leu lá, ele fala o quê? Antes, não considerei ninguém maior do que você mesmo, mas esteja pronto para servir uns aos outros, em amor. E sem isso, sem essa palavra principal, nada vai fazer sentido. Nada vai fazer sentido. Então, da mesma forma que nós vivemos essa ideia de podermos ajudarmos, apoiarmos uns aos outros, servindo uns aos outros, Paulo ele traz esse comentário aqui a respeito das esposas, né, para que também vivam dessa forma, vivam sempre neste apoio, nesta base do lar, servindo para poder ajudar como uma base também para o lar. E aí ele utiliza esse exemplo da igreja, né, de uma forma mútua sob a mesma missão em Cristo. Ele também coloca a respeito, assim como a igreja também está sujeita, né, igual a todas as esposas também estejam sujeitas aos seus próprios maridos. Ela coloca esse exemplo dessa sujeição por parte da igreja, né, para estarmos trabalhando sempre todos juntos debaixo da mesma missão. E aí logo em seguida ele vem colocando a respeito dos maridos, a partir do versículo 25. E é isso que é interessante, quando a gente fala sobre a forma como que as pessoas se utilizam de versículos para poder simplesmente distorcer o ideal, verdadeiro ideal bíblico, né? Uma coisa que nós temos que entender é o ideal de pessoas que propagam as suas próprias ideias conforme as suas próprias vontades. E outra coisa é o que a Bíblia ela nos ensina. Então ela vem colocando então para os maridos o quê? Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Só de lermos esses versículos, nós vemos como que a ideia é completamente distorcida. Porque muitos não estão dispostos a viver isso daqui. Para falar a verdade, muita gente tenta até se enganar. Porque tem gente que quer levar isso para o lado literal, né? A gente leu ali no versículo, volta no versículo 25, fazendo favor. Entregou-se a si mesmo por ela. Aí muita gente fala, não, mas eu estou disposto a morrer pela minha esposa. E fala, não, estou disposto. Se for necessário, numa situação hipoteticamente possível, necessário, eu vou estar disposto a morrer por ela. Muitos falam, mas sabe por que eles falam assim? Porque eles estão pensando de uma forma literal. De uma forma hipoteticamente possível, que possa talvez um dia acontecer. Não, se caso for necessário, eu pulo na frente de um tiro, né? Porque está pensando somente numa situação hipotética. Aí as pessoas falam, não, eu estou disposto a dar a minha vida pela minha esposa. Mas só que não tem disposição nenhuma de tratá-la com carinho, de tratá-la com cuidado, de tratá-la com as necessidades que ela merece. Como assim então você fala que está disposto a morrer por ela se você não tem condição de dar a atenção às vezes merecida? De às vezes colocar vontades suas próprias, pessoais, acima do que a sua própria companheira? A própria pessoa que está do seu lado? Às vezes colocar alguns momentos de diversão, às vezes tem casais que passam por dificuldades, né? Colocam
momentos de prazer, de diversão, acima do que sua própria companheira. Mas fala, não, mas se for necessário eu morro por ela. Pô, mas você não está disposto às vezes a fazer alguns pequenos gestos, alguns pequenos sacrifícios? Realmente vai estar disposto a sacrificar-se por ela? A palavra de Deus coloca também nessa posição, este ensino para os maridos também, naquela questão de cada vez eu diminuir o meu ego, diminuir o meu orgulho, para estar pronto para ajudar, para estar pronto para servir. É por isso que eu volto a repetir, tem muita gente que só escolhe o que quer ouvir. Só escolho o que eu quero ouvir e vou replicar essa mensagem aí pelos 4 cantos. Mas a palavra de Deus, ela é mais completa. E quando nós olhamos essas duas pessoas convivendo juntos, em cima desses termos, eu não sei, para mim, eu tenho para mim, a ideia, de um casal muito fortalecido, de uma companheira que está sempre do lado, ajudando, apoiando, fazendo o que for preciso também. Da mesma forma, o outro companheiro que está disposto a sacrificar-se pelo bem da sua companheira em todas as coisas. Não falando de uma forma literal, como eu falei, de uma situação hipotética, mas em todas as coisas. Cuidar como você cuida de si mesmo. Achei interessante que Paulo fala isso, ó, quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Ninguém odiou ao seu próprio corpo. Já viu isso? Ninguém odiou ao seu próprio corpo, né? Antes, o alimenta dele e cuida dele. Odiar, que eu falo, é travar guerra, né? Ninguém travou uma guerra com o seu próprio corpo. Eu tenho que acabar com você. Quando a gente fala de guerra, eu vou acabar com alguém. Ninguém vai chegar assim, vou olhar para o meu corpo assim, eu preciso acabar com o meu corpo. Antes, cuida dele, alimenta ele, zela por ele. Então Paulo ele faz essa relação falando assim também, o marido ele deve fazer para com sua esposa. E sabe, irmãos, no versículos 31, 32, 33, ele volta a citar lá em Gênesis, por isso o motivo, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Este é um mistério grandioso, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. É este que é o resumo final do que a palavra de Deus nos ensina a respeito da relação entre marido e mulher, entre o casal. E sabe, irmãos, quando eu olho para isso, eu vejo exatamente aquilo que nós falamos no começo, os exemplos que Cristo nos deixou. O exemplo de eu diminuir um pouco o meu orgulho para poder ouvir. O exemplo de eu poder diminuir o meu ego para poder servir. O exemplo de eu poder aprender a amar sobre toda e qualquer circunstância, mesmo nos momentos difíceis, mas aprender a exercer o cuidado, o carinho e o amor, aprender, conforme Cristo também foi. É por isso que a gente até comentou, até brincamos, Vitória, quando a gente falou lá sobre a questão, se alguém no serviço pisou no meu calo, talvez lá eu até consiga exercer o que Cristo me ensina, a paciência e o perdão. Mas ali deu hora de ir embora, bateu o ponto, cada um foi para um lado, foi para o outro, acabou. Agora, quando a gente fala sobre um ambiente familiar, é um pouco mais difícil. Se alguém pisou no meu calo dentro de casa, no outro dia eu vou acordar, eu vou encontrar a pessoa no café da manhã ali, junto. Então, um local em que nós temos um momento de aprender a exercer, como Cristo nos ensina, de uma forma muito mais intensa do que lá fora. Então, quando eu olho para essa orientação de Paulo a respeito aqui da relação entre o casal, eu vejo muito exatamente olharmos e aprendermos a exercer toda a mansidão, todo o amor, toda a comunhão, todo o perdão, tudo aquilo que Cristo nos ensinou. E esse torna-se o resumo das coisas. Portanto, cada um ame a sua mulher como a si mesmo.
E a mulher trate seu marido também com todo respeito. Se a gente aprender a praticar isso daqui, é claro que nós vamos ter um fortalecimento do casal. É claro, irmãos, que não estou falando que vamos ser isentos de problemas. Vamos ser isentos, não vai existir nenhum problema mais, vai ser tudo às mil maravilhas. Não vai existir nenhuma falha, ninguém vai falhar mais, porque não existe isso. Nós somos pecadores. Eu vou falhar, eu vou errar. Às vezes eu vou esquecer das orientações, às vezes eu vou esquecer de como que Cristo viveu e eu acabo deixando o meu eu sobressair. Porque nós somos pecadores. Infelizmente nós somos pecadores. Mas aí nós precisamos então estarmos cada vez mais alimentados daquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Olhar cada vez mais para Cristo, o autor e consumador da fé, para que possamos então convivermos cada vez mais juntos e unidos, principalmente em amor. Tanto que as pessoas chegavam para Cristo querendo saber, mas Senhor, eu quero saber os mandamentos. Fala para mim quais são os mandamentos então, já que você chegou aqui, mudou tanta coisa, você veio aqui e começou a falar tanta coisa diferente, então quais são os mandamentos então? Manda para nós. E aí Jesus Cristo simplesmente responde para ele, olha, tudo se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo ele deixa isso muito claro também em 1 Coríntios 13, quando ele fala que sem amor nada faz sentido. Nada faz sentido. Todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, elas são como um soar de um gongo que não faz nenhum sentido. Então, esse se torna um resumo daquilo que nós vemos sobre a forma do papel no lar entre o casal. Então, irmãos, eu até fiz um comentário, acho que foi ontem também sobre isso. Claro, nós precisamos, às vezes vamos ter um estudo para poder trazer algumas dicas ou algumas orientações, ou falar alguma coisa, mas o resumo de todas as coisas é o seguinte: olha para Cristo, aprenda com Cristo, aprenda a viver como Cristo, aprenda a pensar como Cristo, aprenda a amar como Cristo. Que isso é consequência, o restante das outras coisas vai sendo consequência. Da mesma forma, agora no capítulo 6 em diante, nós vemos agora as orientações entre pais e filhos. E aí que a gente observa a diferença, A gente falou sobre a questão, quando a gente viu a respeito lá das esposas, fala sobre a questão, algumas traduções colocam sobre a submissão, sobre o respeito, e que muita gente leva para o lado errado, mas aqui a gente observa a diferença. Agora, quando ele vem falando para os filhos, já vem diferente. Para os filhos, agora vocês obedeçam seus pais. Agora vocês obedecem, é questão de obedecer, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Interessante esse primeiro ponto, quando Paulo ele coloca, filhos, obedecer aos seus pais, porque isto é justo. A obediência dos filhos aos pais, porque antes é justo. Eu achei interessante essa questão, relação de justiça, pensar assim, mas por que é justo? Nós estamos falando daqueles seres que são capazes de dar a própria vida em favor dos filhos. Nós estamos falando daquelas pessoas que trabalham, labutam, correm atrás sempre de dar do melhor para os seus filhos. Pais que colocam as coisas para os filhos acima do que para eles próprios. Para aqueles que são pais, eu creio que se identificam muito com isso, Então, nós só ouvimos de falar, Podemos falar só do que nós ouvimos. Mas nós estamos falando sobre isso. Sobre pessoas que às vezes podem até deixar de comer para poder que o filho coma. Pessoas que estão dispostas a fazer tudo pelos seus filhos. Então é mais do que justo, que os filhos obedeçam aos pais. Obedeçam aquilo que eles têm para poder falar, aquilo que ele tem para poder ensinar. Por isso que Paulo coloca o primeiro ponto: filhos, obedeçam seus pais, porque isso é justo.
seria muita injustiça, né? Você chegar diante dessas pessoas que são capazes de fazer tudo por você e você viver em completa desobediência para aquilo que ele vos ensina. Só que sabe o que é interessante, irmãos? Quando nós falamos sobre questão de autoridade, aí a gente entra naquele pequeno probleminha nosso, né? Nós somos carnais. Nós somos pessoas que também falhamos e vacilamos. Tem aquele velho ditado, né? Você quer conhecer alguém, dê poder a ele. Você ter autoridade não significa também que você pode fazer o que você bem quiser entender. E é por isso que Paulo ele não faz uma orientação somente aos filhos. Ele fala, filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é justo. Mas no final ele fala, e vós pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Antes, procure educá-los da forma correta. Procure ensiná-los da forma correta. Procure aconselhá-los da melhor forma possível. Vocês têm uma autoridade em mãos, mas não é para vocês também abusar, ter abuso de autoridade. Mas essa autoridade que lhes é dada é para o ensino, é para o aconselhamento, é para a instrução. É para a evolução do seu filho. É para o crescimento dos seus filhos. É para isso. E aqui a gente observa, né, mais alguns pontos sobre como Cristo foi. A questão da obediência, que Cristo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente ao seu Pai. Quando ele chega, ele falou, já citei sobre isso, né? Quando ele fala que a minha vontade, a minha bebida, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, ou quando ele chega diante ali do Monte das Oliveiras, mesmo diante de uma angústia tão grande, ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade sobre mim. Eu estou disposto a obedecer a sua vontade na minha vida. Então Cristo ele tem um grande exemplo também de obediência, pelo qual nós podemos olhar e nos espelharmos como filhos. Ao mesmo tempo, neste mesmo exemplo de obediência, eu vejo também Cristo como um grande exemplo daquele que tem uma autoridade nas suas mãos, mas ele não faz um abuso de autoridade, podemos dizer. Porque mesmo ele sendo Deus, ele se esvazia-se de si mesmo para obedecer. Ele esvazia-se da sua glória mesmo para obedecer, e tudo isso por causa do amor que ele tem para com Deus e para com a humanidade. Ainda assim, Cristo continua sendo um exemplo, para onde eu posso olhar e me espelhar. E mesmo detendo toda a autoridade deste mundo inteiro, ele ainda se esvazia, humilha-se a si mesmo por obediência. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. É o que Paulo fala ali em Filipenses capítulo 2 que nós lemos. Então, quando nós olhamos para essas orientações que Paulo faz aqui para a família, nada mais, nada menos, é uma família que exala Cristo no seu viver. Nada mais, nada menos é uma família que em todas as suas atitudes, em todas as suas relações, todos aqueles que olharem, vão olhar e simplesmente perceber que ali Cristo é o centro. Cristo é o foco. Cristo é o espelho. Cristo é o que direciona nossas mentes. Cristo é o que direciona o falar. Cristo é o que direciona o nosso coração. E é por isso que quando nós vemos sobre a importância da família para Deus, é porque a família, eu posso dizer, né, ou da minha parte, né, do meu pensamento, da minha opinião, talvez as famílias que tenham Cristo como o centro do seu lar, que vivem como centro do seu lar, é a melhor missão que se pode ter nessa terra. Muito mais do que às vezes a gente ficar falando, pregando. O exemplo de uma família fala muito, exala muito, demonstra muito. É claro que precisamos ter a palavra para ser anunciada, mas quando nós temos a Cristo como centro da nossa vida,
nós conseguimos também demonstrar isso para os outros, demonstrar isso para este mundo. Então, o propósito de Deus para a família é que ela seja também um ponto onde as pessoas possam olhar e enxergar a Cristo. Assim como para nós, individualmente, a vontade de Deus para nós é para que as pessoas possam olhar para nós e enxergar a Cristo. Mesmo com os nossos defeitos, mesmo com os nossos vacilos, que nós não somos perfeitos, nós vamos vacilar, vamos pecar, mas que ainda assim possamos continuar. Paulo ele coloca isso, eu gosto muito da forma como que Paulo ele expressa o estilo de vida, né? Ele não fala sobre uma pessoa que ela anda e para, mas ele fala assim, olha, continue caminhando, continue, vai se desembaraçando daquilo que te prende, tem coisas que ainda te prendem, mas vai se desembaraçando, mas não perca o foco, continue olhando para o foco, para o autor e consumador da fé, mas continue caminhando, continue aprendendo cada vez mais, vivendo cada vez mais. E uma coisa que até anotei, né? A família é o local, acho que é o principal local, né? Onde podemos manifestar de uma forma única a vida de Cristo, né? No ambiente familiar, nas relações familiares. Ao mesmo tempo, é o local onde mais podemos manifestar o nosso pecado. E o diabo também tem se usado muito disso. Eu creio que vai ser o tópico, né, dos outros pontos também, né? Dessas rixas geradas, do meu ego inflado, o quanto que isso muitas das vezes gera muitos embates, muitos problemas, muitas dificuldades, tão somente por causa de egos, por causa de orgulho, por causa de desejos, tão somente por questões tão carnais. E que o diabo também tem se utilizado bastante disso. Da mesma forma que uma família centrada em Cristo é um principal local onde podemos manifestar a Cristo para este mundo. A família também vai ser o principal local onde nós também podemos manifestar o que há de ruim, o que há de pior. E infelizmente é o que nós vemos, né? Muitos relatos, né? A pessoa no trabalho parece ser muito bom, mas quando chega em casa, misericórdia. É onde nós revelamos muitas das vezes aquilo que nós somos, aquilo que está no nosso coração. Então, irmãos, em cima daquilo que nós vimos, refletimos, a importância da família para Deus, possamos buscar cada vez mais aprender, né? Estamos sempre em constante aprendizado, né? Aprender cada vez mais sobre isso, sobre a vontade de Deus para nós, e cada vez mais, né, buscando para que Cristo continue sendo o nosso maior espelho, nossa maior exemplo, nosso maior exemplo de vida. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Amém.